estava jogando, estava procurando, estava movimentando, atacando espaço. Por isso que foi um jogo muito bom. E o 4-1 para o São Paulo poderia ter sido um 5-3, um negócio assim, com muito mais gols, porque os dois tiveram. Aí tá mostrando um do Oscar que a Domi falou que ela faria ainda quando estava com o bebezinho no ventre. Ela conseguiria fazer isso. Acabou de falar aqui para quem não viu. E o Mirassol também teve chances. Né? Teve uma furada do Yuri Castilho no segundo tempo aí, que a bola cruzou a área toda, quando voltou ele furou. Então poderia ter sido um 5-3, sabe? Foi um jogo aberto, um jogo de dois times muito bons. Voltando para o São Paulo, tem que ter muita atenção nessa... um time muito vulnerável, na minha opinião. Não sei se o Danilo, que viu o jogo, concorda comigo, né? Quem sabe você pegar um time, um Palmeiras, um Flamengo, esses detalhes aí vão fazer diferença. Sem dúvida, viu, Renan? Vai fazer muita diferença mesmo, porque é o que você falou, a gente vinha em alguns momentos o time exposto. Então, naquela do Yuri Castilho, a linha de São Paulo muito alta, e com o Igor e com o Enzo, e depois com o Sabino. Cada hora alguém estava dando condição, e quando você joga com um time assim, né, com o Lucas, com o Oscar, com o Caleri, com o Luciano, esse tipo de marcação ele precisa estar muito ajeitadinho, muito certo, né? Eu gostei muito da partida do Pablo Maia, porque ele faz um papel muito importante. Então, em muitos momentos, ele mordia o cara, mordeu o Cleison no começo do segundo tempo ali, até o Cleison perder a bola. Justamente por isso, para não deixar essa equipe vulnerável, mas em alguns momentos a gente vê esses buracos. Eu achei a partida do Igor Vinícius muito abaixo, eu não gostei do jogo que ele fez. Depois entrou o Ferrarese e já dá uma sustentação melhor, especialmente na parte defensiva, mas eu acho que, embora tenha vencido agora 4-1, venceu o Corinthians também por 3-1 com o quarteto, eu tenho algumas considerações justamente nessas partidas, especialmente fora de casa, Renan, e também dentro de casa, eventualmente com times um pouco melhor armados. A gente falou, o Mirassol é um time legal, que vai dar trabalho na Série A, mas não chega na qualidade do Flamengo, não chega na qualidade do Palmeiras, não chega na qualidade de um Botafogo, por exemplo, mesmo com os desfalques. Então o Zubeldia, é importante que ele use esse momento agora para testar, para ver, para achar essas fragilidades. Eu gosto muito do São Paulo quando está com a bola nesse quarteto, mas tenho bastante ponto a observar quando está sem a bola. Eu acho que esse é o trabalho que o Zubeldia vai ter quando quiser escalar esse quarteto. É buscar o equilíbrio, né, Danilo? Desculpa, Domi. Eu acho que o que o Danilo está querendo dizer é que o Zubeldia tem que buscar o equilíbrio. Né? No jogo você tem várias fases. Você pode marcar pressão, bloco médio, bloco baixo. Em qualquer um dessas fases do jogo, você tem que ter o time compacto. Se você não tiver o time compacto, você não vai conseguir fazer nenhuma dessas funções bem. A gente vê nos lances um time completamente espaçado, as linhas não estão organizadas ali, e isso é preocupante lá para frente. Então esse é um momento importante de você testar. Né? É óbvio que você não pode deixar o Lucas de fora. Você tem que colocar o Oscar junto com o Lucas. Quando eles se aproximam, não sei se o Danilo com certeza viu, quando eles se aproximam, eles fazem tabela e movimentações e atacam o espaço e sempre vai criar oportunidade de gol. Só que esse equilíbrio tem que ter, porque senão o São Paulo vai ter que fazer 4 gols todo jogo, porque provavelmente sempre vai sofrer. Vou aproveitar o gancho para a gente ver o resultado parcial, por enquanto, da nossa enquete, desse quarteto ofensivo do São Paulo, que está jogando muito, deixa o time frágil na zaga, só dá certo contra menores ou deve seguir sendo testado? Qual o seu voto, Danilo? Um pouco de tudo, mas como eu não posso ficar no muro, eu vou no deve seguir sendo testado, porque aí com os testes que a gente for vendo, a gente vai achando esse equilíbrio que o Renan falou, a gente vai vendo a parte boa também, né, como potencializa o time, e realmente, Renan, o Oscar e o Lucas, assim, eu fiquei impressionado com a partida do Lucas, ele já tinha feito isso em outros jogos, até contra o Corinthians e tal, ele não ficava fixo só na lá direita ou só no centro, ele rodou o campo inteiro. Ele se aproximou muito do Oscar para fazer tabela, e aí, às vezes, que ele se aproximava para o Oscar para fazer aquele 1-2, o Renan sabe bem o que eu vou falar, me lembrou os treinos, quando a gente vê o treino, quando os caras estão fazendo aquecimento, aquela roda que faz 4 contra 2, fica 2 no meio e fica tocando rápido, só pode um toque na bola, não pode dominar, é toque rápido. O Oscar e o Lucas fazem isso o tempo inteiro, só que com a bola rolando, 3 pontos valendo. É toque rápido, um toca, já desloca, toca, desloca, ocupa o espaço. É muito bacana ver os dois se aproximando. Assim, e é isso, São Paulo com a bola
maravilhoso. Tá ajeitando, tá ficando muito bom. Agora a preocupação é sem a bola. Como vai ser esse ajuste? Não vai ser sempre que o São Paulo vai conseguir fazer 4 gols. Agora, a aproximação, o que o Oscar tá conseguindo fazer o Lucas jogar e vice-versa, é muito bacana de ver. E o Oscar, ele consegue quebrar a linha também na jogada individual. Ele tem muita força, se não me engano, na hora do terceiro gol, ele quebrou numa jogada individual, porque ele tem muita velocidade e muita força. O Oscar já não, ele é mais no jogo apoiado, fazendo tabela, tirando a bola da pressão. O Lucas, além disso, ele também tem a força física, a velocidade, a qualidade técnica aliada à velocidade. E isso faz com que, na minha opinião, ele tenha sido hoje. Faltou um golzinho dele aí para. Aí ele ia estar na votação do Paulistão, do Instagram do Paulistão, como o possível melhor em campo, né, Danilo? Você tá mutada, Domi. Desculpa. Ele não tá, né, na lista. Tá o Caleri e o Oscar. Oi? Falha grave não colocar o Lucas. Caleri, Oscar e Gabriel do Gabriel. Sol. Não tem como, é um negócio. Eu tava na transmissão, eu falei, não é possível, gente. Não é possível que não tenha o Lucas, porque jogou muito. Mas muitas vezes na transmissão, e o pessoal que vota no @ do Paulistão lá no Instagram, eles ficam muito ligados em quem faz o gol, né? Então o Gabriel fez gol, o Caleri fez gol, o Oscar fez gol. Então eu acho que isso pesa, mas o Lucas jogou muita bola, foi o maestro, realmente. Depois eu vou dar uma olhada aqui, eu quero ver o mapa de calor do Lucas, porque ele estava em todo o campo. Ele foi o famoso todo campista hoje, inclusive na intermediária defensiva. Roubava a bola e atacava e estava na frente na área para finalizar. Então, e assim, não é mais garoto. Então, assim, é realmente impressionante esse começo de temporada do Lucas para mim. Domi, um minutinho só, por favor, rapidinho. Passando o gol do Enzo aí, o primeiro tempo dele eu não gostei muito. Tanto na parte defensiva quanto ofensiva. No segundo tempo ele melhorou muito. Mas melhorou muito, não só pelo gol. Ele marcou bem e chegou com mais qualidade ao ataque. Essa posição que o São Paulino sofreu tanto, por tanto tempo, quase um ano inteiro sofrendo, mais de um ano inteiro sofrendo, eu acho que acho que São Paulo conseguiu resolver essa posição aí para esse ano, viu? Temos 2 bons laterais aí, aí eles que se matem lá para ver quem que vai jogar, né? Ele e o Zubeldia, que também é muito bem pago para tomar essas decisões, né? Exato. Agora, quem foi o destaque negativo do São Paulo? Para mim, o Igor Vinícius. Para mim, o Igor Vinícius. E não foi só hoje, viu? Mesmo quando o São Paulo jogou um pouco melhor outros jogos, eu acho que ele tem muita deficiência na parte defensiva. Ele deixa muito espaço, deixa muito buraco. Foi assim contra o Santos, foi muitas vezes contra o Corinthians não soube aproveitar, e foi hoje também. E ele teve uma infeliz atitude de tomar um cartão amarelo com 20 minutos de jogo no meio de campo, o que condiciona ainda mais o jogo de um defensor. Você tomar um cartão amarelo com 20 minutos de jogo, sendo um jogador de defesa, tendo que combater, condiciona muito, né? E isso também levou ele a ser substituído no segundo tempo. Portanto, essa é uma posição que a gente está ali. O Ferrarese não é lateral, mas tem entrado no lugar dele. Chegou agora o Cedric Soares, mas muito tempo sem jogar. Então a gente não sabe como que ele vai estar, mas enfim, é uma posição que eu acho que o Zubeldia está batendo cabeça ali. O Cedric não joga há 1 ano, né, Danilo? Será que ele é a solução? Não, o Cedric tem um amigo meu São Paulino que fala que é o novo Juan Fran, que chegou porque é de fora e tal, mas que não vai dar certo. Vamos ver, ele faz muito tempo que ele não joga. A gente sabe também que faz parte do mundo da bola alguns negócios, entre aspas, casado aí, né? Então ele tem o mesmo empresário do Oscar, isso acontece não só no São Paulo, acontece em todo lugar. Vamos ver se ele vai conseguir jogar. Mas realmente, eu concordo com o Renan em relação ao Igor Vinícius. E acho que das 3, 4 grandes chances do Mirassol, ele estava envolvido em todas. Em uma, a bola cruzou toda a área, o Igor Vinícius deixou passar pelas costas dele. Na outra, ele deu condição. No gol do Mirassol, ele estava pulando. É verdade que ele estava marcando também o Yuri na frente dele, mas também estava na marcação. Nesse lance aqui, estava dando a condição que a gente está vendo na tela. Então o Igor acabou sendo um buraco importante. Eu até na transmissão no All Play lá com o Dudu e com a Alice, eu falei, vou dar o crédito, porque agora ele deu assistência, vamos ver como ele volta no segundo tempo. Mas não voltou bem, mereceu ser substituído, porque foi mal mesmo o Igor Vinícius. O Marco Domingues mandou aqui no nosso chat, Renan.
Ele falou assim, até que enfim o Igor Vinícius acertou um cruzamento. E foi pro gol do Caleri, né? O cara que mais precisava fazer gol no time, o Igor Vinícius ajudou, né? Mas, no geral, o jogo dele, na minha opinião, destoou da maioria dos seus companheiros. Eu pergunto para você, Domi, pro Danilo, o seguinte. Quando um jogador é contratado com 3 meses por 3 meses de contrato, de vínculo, ele está fazendo uma espécie de teste, certo ou não? Eu vou te testar por 3 meses, certo? Não valeria mais a pena você testar um menino Mike, que acabou de ser campeão da Copinha? Porque esse sim pode te trazer ali na frente um retorno financeiro? Eu me faço essa pergunta todo dia, eu não até agora, e nada contra o rapaz, um jogador de grandes clubes na Europa, de seleção portuguesa, nada contra o jogador, mas pensando no clube, né? Até agora eu não entendi o movimento desse negócio. Só se for o que o Danilo falou, um negócio casado ali com o Oscar, mesmo empresário, isso, porque explicação lógica, esportiva e financeiramente, desculpa, eu ainda não vi. Você tem o WhatsApp do Zubeldia para a gente mandar para ele? O Danilo deve ter, eu não tenho. Manda aí, Danilo, no grupo, que eu vou mandar a pergunta para ele. Vai que ele está assistindo a gente. Tá se preparando para a coletiva dele lá e certamente vai ser questionado um pouco sobre isso, porque a lateral direita é um problema para o São Paulo. E o Mike foi um dos jogadores. Problema, né? Acho que a esquerda foi resolvida agora, né, com o Enzo e com o Endel. Eu tenho também questão de como vai ser a reposição no meio de campo. Tem o Bobadilha, que vai bem e tal, mas a gente tem que ver ao longo da temporada. O Alisson tá voltando agora, mas acho que é o principal, assim, é o grande problema. Assim, e eu não gosto tanto do Jandrei, tá? Mas aí, goleiro, a gente normalmente precisa ver substituir menos, né? Então, acho que o Rafael tá bem. Essa questão, eu tenho bem claro para mim que é isso, viu, o Renan? É um jogo de empresário, isso acontece em vários clubes e nesse caso aconteceu, porque é o que você falou. Se não for essa explicação, não faz nenhum sentido, nenhum outro sentido. Não tem como você explicar, porque o Mike é um jogador que está destacado nas categorias de base, que pode dar retorno técnico para o São Paulo, pode dar retorno financeiro para o São Paulo, que precisa de venda, precisa de dinheiro. Então, realmente, não tem explicação. Agora, se for realmente essa explicação... A ascensão do jogador? Sim, sem dúvida. E outra, eu não acho que o Zubeldia tenha falado, viu? Contrata o Cedric, que eu não quero pôr o Mike. Eu acho que ele foi imposto. Chegaram para ele e avisou, contratamos, se vira. Eu acho que foi nessa linha, não acho que é culpa do Zubeldia, não. Ele só foi informado. Mas se esse é o preço pelo Oscar, Danilo, tá barato, hein? Aí é outra discussão. Se esse é o preço, aí tá barato por enquanto. Mas eu acho que não precisaria, porque o Oscar quer jogar no São Paulo. O Oscar quis, abriu mão de dinheiro, ele tem identificado, aliás, tenta recuperar, né? Já recuperou, né? Na verdade, a identificação com o São Paulo por conta da saída dele polêmica que ele teve lá atrás quando ele foi pro Inter e tal. Então, eu acho que não precisaria desse contrapeso, entendeu? E como eu digo, eu tô trabalhando, cobrindo futebol faz bastante tempo, não foi a primeira, não vai ser a última vez que a gente vê essas negociações com contrapeso. Acho que não precisaria neste caso. Bastante tempo, não, pouco, né, Danilo? Jovem aí, um jovem atleta do futebol e master. Eu comecei cedo. Entendi. Agora, Renan, por que ele não colocou o Rian Francisco? Uma boa pergunta, Domi. Por que ele não colocou o Rian, né? Assim, e o Rian é um jogador que ele não muda modelo de jogo. Ele é o cara que vai finalizar a jogada. Porque quando você tira o Luciano e coloca o Ferreirinha, você muda um pouco. O Oscar vem para o meio para jogar como meia mesmo, clássico, com camisa 10. O Lucas vai para a direita, o Ferreirinha joga na esquerda. Com a entrada se entrasse o Rian no lugar do Luciano, não mudaria aquele modelo de jogo que o São Paulo já estava jogando. Ele seria um segundo atacante do lado do Caleri para finalizar as jogadas junto com o Caleri. Sinceramente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui agora que aconteceu comigo em 2005 no São Paulo. E eu tenho muito medo que aconteça também com o Rian. A torcida do São Paulo gritou o nome dele hoje, certo? O Danilo ouviu, eu ouvi pelo menos, gritando o nome do Rian. Aconteceu comigo em 2005 com o Falcão do futsal, né? E a torcida do São Paulo gritava toda hora, Leão, bota o Falcão, Leão, bota o Falcão.
E essa é a minha opinião, quando o Falcão entrava, o rendimento do time meio que caía, porque ele substituiu o Danilo estava voando, o Danilão estava impressionante aquele ano. E acabou que a torcida ficava pedindo, daí o Leão não colocava, a torcida vaiava quem entrava. Eu muitas vezes fui vaiado antes de entrar em campo. A última substituição, os caras me chamavam, eu já ia vaiado. Saía dali de trás, vinha correndo aqui pro banco já vaiado. E o que o Leão fez? Ele chegou um tempo que ele até parou de levar o Falcão para os jogos. Certo? E eu tenho medo que aconteça isso com o Rian, bicho. Eu tenho medo que aconteça isso com o Rian. A gente vê ali dentro, ali no ataque do São Paulo uma hierarquia, vamos dizer assim. Caleri, depois vem o André e depois o Rian. Tem os jogadores de lado, o Eric, o Ferreira e tal. E eu vejo o Rian atrás deles, né? Como um terceiro atacante ali, atrás do André, inclusive. E só que todo jogo, principalmente no Morumbi, a torcida vai pedir o Rian. O menino tá voando. Todo mundo só se fala nele. Então, e eu concordo, para mim teria que entrar um ótimo jogo, uma ótima oportunidade de colocar o menino ali, quando estava 3-1, por exemplo. Enfim, vai ser complicado. A torcida vai ter que ter paciência com esse processo de evolução que ele vai ter como profissional. Ele foi muito bem na base, impressionante o que ele fez na base, mas no enfrentamento de base, no universo da base. Ele vai ter que repetir isso no profissional. Isso leva um tempo, é um processo que leva um tempo. Uns conseguem se adaptar a isso muito mais rápido, outros levam um pouco mais de tempo. Mas, ao meu ver, o Rian, de todos esses meninos que foram muito bem na Copinha, ele é o mais preparado. Inclusive, mentalmente, é o mais preparado para já começar a jogar no profissional. E até aqui, quando ele foi solicitado, ele mostrou que tá bem, né? Tá com confiança, né, Danilo? Sim, contra a Portuguesa, por exemplo, ele dominou e chutou, foi um belíssimo gol, ele tá indo bem, mas o que o Renan falou é perfeito, assim, quando você tem um moleque desse no banco, a torcida grita, e durante o jogo foi isso, São Paulo estava ganhando, a torcida queria ver o Rian lá, e eu acho que esse é o momento para o Zubeldia dar algumas chances pro Rian, porque eu entendo se chegar no Brasileirão ele não conseguir entrar, ou ele ficar ali para banco de reservas e tal, mas o Paulistão, São Paulo ganhando de 3-1 no Morumbi, põe o garoto, põe o jovem, vê o que dá. Vai jogar com o time B, com o time reserva, porque vai poupar para algum compromisso mais importante agora no Paulistão, como ele fez contra a Portuguesa, quando entrou com o time reserva, põe o garoto. O André Silva ele já conhece, a torcida já conhece, o Zubeldia já sabe o que faz. Não estou dizendo que o Rio ganhar a vaga do André lá na frente no Brasileirão, na Copa do Brasil, mas é nesse momento que é bom para testar, para dar ritmo de jogo, para ver se ele vai sentir a pressão, para ver se ele vai sentir diferença de ser marcado por um zagueiro de 35 e não por um zagueiro de 18. É nessa hora que vai rodar. E é agora que ele precisa fazer isso, porque depois, em março, abril, a temporada funila, ele vai precisar pôr só os melhores e os que estão mais testados, para não precisar pôr o Rian sempre numa fogueira. Então tá perdendo lá do Botafogo 1-0 no Rio, põe o Rian. Perdendo do Cruzeiro no Mineirão 2-1, põe o Rian. Não dá para ser só isso. Aproveita o Paulistão para dar rodagem, para dar confiança e para ver. Será que ele vai corresponder? Até para a torcida entender. O Rian entrou, não deu certo, então vamos dar mais uma chance para o André Silva, vamos rodar aqui o Rian, vamos com calma para não estragar o garoto. Porque é normal ele oscilar, mas que oscile no Paulistão, não no Brasileirão, essa é a minha opinião.